Bem-vindos ao Paixão e Escândalo, o canal onde trazemos o melhor do entretenimento turco completo e dublado em português. Hoje você vai descobrir um ranking especial com as 9 séries turcas mais destacadas que valem a pena conhecer, algumas com finais surpreendentes e outras com desfechos que geraram debate entre os fãs, mas todas com histórias que vão te prender desde o primeiro episódio. Esta lista vai do pior ao melhor, mostrando opções com tramas intensas, romances apaixonantes, dramas familiares e conflitos que só a Turquia sabe contar tão bem. Ao longo dos episódios, você verá personagens inesquecíveis enfrentando amor, vingança, traição e segredos guardados por anos. Vários desses títulos estão disponíveis no YouTube de forma gratuita, completamente dublados em português, para que você possa aproveitar sem legendas nem pausas. Antes de começar, te convido a deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma recomendação. Prepare-se para mergulhar em mundos de luxo, paixão e emoções extremas, onde cada episódio vai fazer você se sentir mais próximo dos protagonistas e de suas histórias intensas. De tragédias familiares a romances impossíveis, este top 9 promete uma experiência única que vai transformar sua visão sobre as séries turcas. Número 9. Destino Roto, Yaral Kaupler. A série começa com Toprak, interpretado por Tolga Sarta, um jovem que, após sofrer um grave acidente de trânsito, fica em coma durante 5 anos completos, mergulhado em um mundo de silêncio absoluto enquanto sua família luta por sua recuperação. Ao despertar, Toprak se encontra completamente desorientado, sem lembrar nenhum detalhe de sua vida anterior, enfrentando um vazio emocional profundo e uma constante sensação de estranheza em relação ao próprio ambiente. Seus pais e familiares tentam reconstruir sua memória contando histórias de seu passado, relações que, segundo eles, ele teve, amizades que ele diz não reconhecer e sentimentos que não consegue reviver. Sua mãe exerce uma forte pressão, obrigando-o a se casar com Aida, interpretada por Nomi _real aqui, com quem supostamente ele teve um grande amor no passado, de acordo com a versão da família. No entanto, Toprak não se lembra absolutamente de nada, o que gera um conflito interno devastador e uma sensação de injustiça emocional que o atormenta constantemente. Paralelamente, Fidan, interpretada por Serekaya, vive um luto profundo após perder seu marido e seu bebê em um acidente trágico 5 anos antes, deixando seu coração cheio de dor e sua vida marcada pela solidão e pela desesperança. Quando Toprak e Fidan se encontram pela primeira vez, ambos ficam impactados. Fidan não consegue acreditar na impressionante semelhança física de Toprak com seu falecido marido, o que cria uma tensão intensa e um dilema emocional que coloca em jogo a percepção da realidade, da memória e dos sentimentos de ambos. A série aprofunda a reconstrução emocional de Toprak, mostrando como ele tenta recuperar fragmentos de memória enquanto enfrenta traumas, segredos familiares e relações complexas, descobrindo pouco a pouco a verdade sobre seu passado. Ao mesmo tempo, Fidan precisa confrontar sua dor, lidar com a perda e decidir entre viver presa às lembranças ou dar uma nova chance ao futuro. Com 121 episódios completos, a série oferece um drama psicológico intenso, repleto de reviravoltas, traições, emoções profundas e momentos de grande tensão que mantêm o espectador completamente envolvido. No entanto, o final gerou controvérsia. Muitos espectadores consideraram que os roteiristas não conseguiram encerrar adequadamente as tramas principais, deixando o conflito sem resolução e um desfecho que não atendeu às expectativas. Mesmo assim, a narrativa mostra como o destino pode unir e separar vidas, explorando o impacto das decisões do passado e refletindo a complexidade emocional dos personagens, conseguindo manter o público emocionalmente envolvido até o último episódio. Número 8. Palavra de Honra, Söz Verdim. A história começa com Ceylan, interpretado por Gökerk Demirci, herdeiro de uma família extremamente poderosa que vive em uma ilha privada sob regras rígidas impostas pela própria família, onde ninguém pode interferir nem questionar sua autoridade. Anos atrás, Ceylan fez uma promessa de honra a um homem que salvou sua vida em circunstâncias perigosas e complexas, um juramento que ainda precisa ser cumprido e que marcará seu destino de forma irreversível. Sua vida se complica quando recebe uma ligação urgente de Isra, interpretada por Oj Yas, filha daquele homem que o ajudou no passado, que está em Beirute tentando escapar de uma família perigosa que a obrigou a aceitar um compromisso que nunca quis, deixando-a grávida em meio a um conflito familiar extremo. Ceylan decide viajar imediatamente para protegê-la, casando-se com Isra sob seu nome e levando-a para a ilha como sua esposa legítima, desafiando tradições familiares e colocando em risco sua posição dentro da sociedade em que vive. A série explora profundamente a tensão entre dever, lealdade e amor verdadeiro, mostrando como Ceylan precisa equilibrar sua promessa de honra com os conflitos que surgem em sua família, que vê Isra como uma intrusa que ameaça seu mundo fechado e exclusivo.
Os personagens secundários também apresentam conflitos internos, enfrentando dilemas morais, segredos do passado e decisões que afetam todos os envolvidos, criando uma teia intensa de tensão emocional e dramática. À medida que a trama avança, segredos são revelados e mudam a percepção dos protagonistas, obrigando-os a confrontar verdades dolorosas sobre seus próprios sentimentos e os das pessoas ao seu redor. Com apenas 7 episódios exibidos até agora, a série oferece uma narrativa intensa que combina romance, ação e drama familiar, explorando como os laços do passado influenciam as decisões do presente e do futuro, e como uma promessa feita em circunstâncias extremas pode definir o destino de todos os envolvidos. No entanto, embora a trama prometa emoções e suspense constantes, o final ainda não foi exibido, deixando o público na expectativa sobre como os conflitos serão resolvidos, e a incerteza mantém o espectador em constante tensão, refletindo sobre as decisões dos personagens e o peso das tradições diante do amor e da justiça. Número 7. Selvagem, Vatan Sensin. A série acompanha Yama, interpretado por Khalid Saru, um jovem que foi sequestrado de sua família rica ainda criança e criado nas perigosas ruas da cidade, onde a violência e a sobrevivência determinam cada escolha. Ali, junto de seus 3 melhores amigos, ele constrói um vínculo profundo e verdadeiro, considerando-o sua verdadeira família, mesmo sendo visto pela sociedade como um selvagem incapaz de se adaptar às normas estabelecidas. Por meio de um ato inesperado de bondade, Yaman acaba reencontrando sua família biológica, que o procurava incansavelmente há anos sem saber que ele estava tão perto. Esse reencontro gera um conflito profundo, já que Yaman não compreende as regras desse mundo de luxo nem confia plenamente naqueles que afirmam ser sua família de sangue. Paralelamente, a trama desenvolve relações complexas com personagens secundários que representam interesses opostos, segredos obscuros e traições inesperadas, obrigando Yaman a tomar decisões difíceis para proteger quem ama e enfrentar a justiça de um mundo que nunca o aceitou. A narrativa também aprofunda o crescimento emocional do protagonista, mostrando como a vida nas ruas lhe ensinou valores, códigos de lealdade e estratégias de sobrevivência, em contraste com o estilo de vida privilegiado de sua família biológica, criando um choque cultural e emocional que define grande parte do conflito central. A série mistura ação, drama e romance, mostrando como o passado influencia o presente e como erros e segredos das gerações anteriores impactam a vida dos personagens. Com 51 episódios em sua versão turca completa e atualmente 47 disponíveis no YouTube, a história mantém um ritmo intenso e cheio de suspense, com momentos de tensão que geram empatia e angústia pelas decisões de Yama e das pessoas ao seu redor. O desfecho final divide opiniões. Alguns consideram que a história é bem concluída, enquanto outros acreditam que deixa pontas soltas, especialmente na reconciliação entre os personagens e na resolução dos conflitos familiares. Ainda assim, a série consegue prender o público com sua mistura de ação, drama psicológico e dilemas morais, oferecendo uma visão intensa da luta por identidade, família e amor em um contexto marcado por violência, injustiça e busca por redenção, onde cada decisão traz consequências que transformam a vida dos protagonistas e desafiam seus valores. Número 6. Sol de Inverno, Kagunezi. A história começa com F, interpretado por Akan Kurtas, um menino inocente que presencia a morte violenta de seu pai pelas mãos de um assassino de aluguel. Seu destino parecia selado, mas em um ato inesperado de piedade, o assassino decide entregá-lo a uma família humilde para que cresça longe do perigo, protegendo sua vida de forma extraordinária. 20 anos depois, F se torna um homem adulto, trabalhador e forte, mas sem qualquer conhecimento sobre sua origem ou os segredos de seu passado traumático. A narrativa acompanha sua vida cotidiana enquanto ele enfrenta os desafios de sua identidade desconhecida e as relações complexas com as pessoas ao seu redor. Tudo muda quando ele descobre que tem um irmão gêmeo idêntico, criado em meio ao luxo e às comodidades, cuja existência ele desconhecia. Essa revelação dá início a um conflito dramático. A alegria inicial do reencontro é interrompida pela morte brutal do irmão, obrigando F a assumir seu lugar e viver uma vida de privilégios e segredos que não são seus, enfrentando pressões sociais e envolvimentos amorosos que pertenciam ao irmão. Ao mesmo tempo, a série desenvolve relações secundárias complexas, com aliados, inimigos e interesses românticos que complicam ainda mais sua jornada, colocando à prova sua moral, sua capacidade de adaptação e sua resistência emocional diante de situações extremas. A narrativa explora profundamente temas como identidade, justiça, vingança e amor, mostrando como experiências traumáticas moldam o caráter e as escolhas de F, e como sua busca pela verdade o leva a enfrentar inimigos poderosos e segredos familiares escondidos por anos. O desenvolvimento emocional também apresenta dilemas éticos envolvendo sacrifício, lealdade e responsabilidade com aqueles que dependem dele, incluindo o irmão falecido e a mulher por quem se apaixona,
em uma relação marcada por confusão, engano e intensidade. Com mais de 13 episódios já exibidos e um final completo que promete ser emocionante e satisfatório, a série mantém o espectador preso do início ao fim, equilibrando ação, drama psicológico e romance, com um ritmo envolvente cheio de reviravoltas que desafiam a percepção sobre os personagens e suas verdadeiras intenções, tornando o Sol de Inverno uma experiência marcante e profundamente humana sobre os laços familiares e o amor em situações extremas. Número 5. Escrava do Destino, Cole. A história gira em torno de uma rivalidade mortal entre duas famílias poderosas, cujos conflitos atravessam gerações, alimentando ódio, vingança e uma disputa que ameaça destruir vidas constantemente. Nesse contexto surge Kenna, interpretado por Kadir Doulu, um homem justo, calmo e responsável, que tenta quebrar o ciclo de violência herdado de seus antepassados, buscando soluções racionais e pacíficas em meio a um ambiente dominado pela brutalidade e por tradições de vingança sangrenta. Paralelamente, aparece Zuluf, interpretada por Andy Soral, uma jovem corajosa, inteligente e com um coração cheio de amor pela família, cuja vida muda drasticamente quando é sequestrada e jogada em um poço profundo como punição injusta por um crime que não cometeu. O encontro entre Kenna e Zuluf é decisivo. Ele a resgata não apenas fisicamente, mas também assume a responsabilidade de protegê-la de todos os perigos, tornando-se seu guardião. A narrativa se complica quando Kenan descobre que Zuluf é filha do homem que sua família culpa por um assassinato antigo, e decide se casar com ela como uma estratégia para interromper a guerra entre as famílias. A série aprofunda os dilemas morais, os conflitos internos e a luta entre dever e amor, mostrando como Kenan e Zuluf enfrentam ameaças externas, traições e a pressão social de seus mundos, enquanto sua relação evolui entre respeito, confiança e um sentimento crescente que desafia preconceitos antigos. Com 51 episódios disponíveis, a produção também explora as consequências das decisões do passado, o peso do poder e da honra, e a luta dos personagens para sobreviver e manter sua integridade emocional em um mundo marcado por violência, injustiça e segredos familiares. A história mistura ação, drama e romance, mantendo o espectador em constante tensão com reviravoltas, alianças inesperadas e conflitos que redefinem a moral dos protagonistas. O final é considerado emocionante e coerente pela maioria do público, encerrando a história de forma satisfatória e equilibrando tragédia, justiça e amor, consolidando Escrava do Destino como uma série intensa, com personagens profundos e relações complexas que refletem a luta entre destino, escolha e herança familiar. Número 4. O Poço, Sukur. A história se passa em Sukur, um bairro extremamente perigoso de Istambul dominado pela respeitada família Kosoval, cujo patriarca Idris Kosoval, interpretado por Necip Memeli, exerce controle absoluto sobre o território, impondo regras rígidas como a proibição total de drogas e o respeito à palavra do líder. O protagonista, Yama, interpretado por Aras Bulut Ineli, filho mais novo da família, decidiu anos antes se afastar da violência para viver uma vida tranquila ao lado de sua namorada e seguir seus sonhos, mas o destino o obriga a voltar quando um grupo inimigo ameaça destruir o bairro e colocar sua família em risco. A história acompanha a transformação de Yama, que precisa assumir a liderança e proteger sua comunidade, enfrentando inimigos perigosos, conflitos internos e dilemas morais envolvendo justiça, vingança e lealdade. Paralelamente, diversos personagens secundários enriquecem a trama com histórias próprias, incluindo aliados, traidores e famílias rivais, cada um com segredos e motivações que impactam diretamente o destino dos protagonistas. A série explora profundamente os laços familiares, o conceito de honra e o senso de comunidade, mostrando como lealdade e traição podem mudar vidas de forma inesperada. Os conflitos se intensificam com confrontos violentos, conspirações e decisões difíceis que colocam à prova a coragem e a moral de Yama e de todos ao seu redor. Com mais de 427 episódios completos em espanhol, a produção apresenta um desenvolvimento detalhado das tramas e mantém o espectador preso do início ao fim. A mistura de ação, drama, romance e intriga cria uma narrativa épica sobre poder, sacrifício e sobrevivência. O final combina elementos de tragédia e esperança, refletindo a intensidade da vida em Sukur e o preço da responsabilidade, tornando o Poço uma experiência marcante sobre luta, família e redenção em um ambiente dominado pela violência. Número 3. Outra pessoa, Baska Biri. A história acompanha S, interpretada por Azuinver, uma jovem que leva uma vida aparentemente comum enquanto esconde um passado cheio de traumas e segredos. Tudo muda quando ela conhece Ken, interpretado por Ali Tergens, um homem misterioso com dupla identidade e intenções ocultas que transformam completamente sua vida. A série mistura romance, mistério e thriller psicológico, mostrando como as aparências podem enganar e como segredos têm o poder de mudar destinos.
À medida que os protagonistas se aproximam, a trama aprofunda relações complexas, dilemas éticos e conflitos internos entre dever, lealdade e amor verdadeiro. Reviravoltas constantes mantêm a atenção, com revelações progressivas sobre o passado de quem e suas verdadeiras motivações. S precisa enfrentar seus medos e aprender a confiar, percebendo que nada é o que parece e que cada decisão traz consequências profundas. A narrativa aborda temas como identidade, amor proibido e justiça pessoal, enquanto os personagens enfrentam inimigos poderosos, aliados inesperados e traições que os levam ao limite emocional. Com 36 episódios disponíveis em espanhol no YouTube, a série mantém um ritmo equilibrado entre romance e tensão dramática. O final busca resolver os principais conflitos, embora deixe algumas questões em aberto que geram debate entre os fãs. Mesmo assim, outra pessoa se destaca como uma produção envolvente, que combina emoção, suspense e profundidade, oferecendo uma experiência intensa e reflexiva sobre escolhas, destino e os impactos dos segredos na vida humana. Número 2. Lembre-se Coração, Kalbimi Atla. A série acompanha Gonu, interpretada por Azuma Dabak, uma enfermeira jovem, doce e dedicada que trabalha em um hospital enquanto luta para encontrar estabilidade emocional após várias decepções amorosas. Gonu acredita ter encontrado o homem ideal em Tekken, interpretado por Burak Kendirci, um cirurgião bem-sucedido e carismático que aparenta ser o parceiro perfeito, mas cuja imagem esconde segredos sombrios e comportamentos obsessivos que, pouco a pouco, passam a ameaçar sua liberdade e seu bem-estar. A trama se concentra em como Gonu precisa descobrir a verdadeira natureza de Tekken enquanto enfrenta situações perigosas, manipulações e ameaças inesperadas, aprendendo a confiar em sua intuição e nas pessoas que realmente a apoiam. Paralelamente, a história explora as relações entre familiares e amigos, mostrando como o amor, a lealdade e a traição impactam profundamente a vida dos protagonistas, enquanto os conflitos se intensificam a cada episódio. A tensão aumenta quando a ex-namorada de Tekken tenta alertar Gonu sobre o perigo, mas sua morte repentina e misteriosa desencadeia uma sequência de acontecimentos que obrigam Gonu a tomar decisões cruciais para se proteger e sobreviver. A narrativa combina romance, suspense e drama psicológico, mantendo o espectador intrigado e emocionalmente envolvido com o destino de Gonu e Tekken. Com um desenvolvimento consistente, a série apresenta reviravoltas inesperadas e momentos de grande intensidade emocional que refletem a complexidade das relações humanas e as consequências de confiar cegamente. Embora o final não seja um conto de fadas perfeito, os protagonistas conseguem superar obstáculos, enfrentar seus medos e encontrar certa paz e felicidade, tornando Lembre-se Coração uma produção turca recomendada para quem busca romance intenso, mistério e um drama envolvente do início ao fim. Número 1. Não se apaixone, Aksak. A série apresenta a família Yoruk, uma família rica e tradicional da alta sociedade turca. O filho mais velho, Karaman, interpretado por Okan Deniz, é um homem elegante, protetor e determinado a fazer sempre o certo, enquanto sua esposa Daphne, interpretada por Sumru Yavruko, compartilha com ele um casamento sólido, porém marcado pela impossibilidade de terem filhos. A pressão familiar por um herdeiro leva o casal a procurar Elif, interpretada por Sinem Koba, uma jovem humilde que aceita gerar um bebê para ajudar financeiramente sua família. No entanto, o que parecia ser apenas um acordo se transforma em uma intensa história de amor e conflitos emocionais quando Karaman e Elif começam a se apaixonar profundamente. A narrativa explora o conflito entre razão e sentimento, enquanto os protagonistas enfrentam traições, mentiras e segredos familiares que complicam ainda mais a situação. Além disso, a série mostra o crescimento de Elif, que evolui de uma mulher vulnerável para alguém forte e determinada, enfrentando injustiças e defendendo seus direitos. A produção combina romance, drama familiar e reviravoltas marcantes que mantêm o espectador envolvido, mostrando como decisões difíceis podem mudar destinos. Com 154 episódios completos disponíveis no YouTube em espanhol, a história entrega uma experiência intensa, repleta de amor, sacrifício e superação. O final consegue encerrar a trama de forma satisfatória, recompensando o público com um desfecho emocionante que mistura justiça, reconciliação e felicidade, consolidando Não Se Apaixone como uma das séries turcas mais recomendadas para quem busca uma história romântica profunda e envolvente. E assim chegamos ao fim desta jornada pelas 9 séries turcas que valem a pena conhecer antes de começar a assistir. Exploramos histórias de amor intenso, traições familiares, mistérios surpreendentes e dramas que colocam à prova a coragem e os sentimentos dos protagonistas. Cada série, de Destino Roto até Não Se Apaixone, mostra como decisões do passado, segredos escondidos e o próprio destino podem unir ou separar vidas de maneira inesperada.
Algumas tiveram finais felizes e satisfatórios, outras deixaram perguntas no ar e emoções incompletas, mas todas oferecem lições sobre resiliência, sacrifício e amor verdadeiro. Essas produções refletem a riqueza das histórias turcas, com romances intensos, conflitos familiares complexos, reviravoltas dramáticas e personagens marcantes que prendem o público do primeiro ao último episódio. Se você decidir começar alguma dessas séries, prepare-se para mergulhar em histórias envolventes e emocionantes, onde cada capítulo revela novos desafios e sentimentos. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like para não perder as próximas recomendações. Conte nos comentários qual dessas histórias mais te surpreendeu ou se você já assistiu alguma delas. Obrigado por acompanhar essa jornada pelo universo das séries turcas, e até a próxima com mais histórias emocionantes, reviravoltas inesperadas e dramas apaixonantes vindos da Turquia.